Contingência do coronavírus, Dr. Eduardo Ribeiro, secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, também médico, doutora Cristina Megide, médica e diretora do Centro de Vigilância Sanitária do Serviço e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, assim como o Dr. Carlos Carvalho, que é membro do Centro de Contingência e diretor da Divisão de Pneumologia do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Lembrando que o Dr. Carlos Carvalho está aqui em substituição ao professor Dr. José Osmar Mendina, coordenador do Centro de Contingência, em decorrência de uma viagem. Lembro ainda que estarão presentes Dr. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, e em instantes nós receberemos também a presença, aliás, acabou de chegar, muito bem, da secretária do Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. Estamos na 50ª semana epidemiológica do Plano São Paulo. Lembramos que os números da Covid recrudesceram em todo o país e não foi diferente no nosso estado. Nas últimas semanas, tivemos elevação do número de óbitos, internações e de casos e, dessa maneira, medidas precisam ser tomadas. Estamos garantindo o aporte de mais de 100 milhões de reais por mês para o funcionamento de 2.000 leitos de unidade de terapia intensiva que seriam direcionados a outras doenças, para que dessa maneira nós possamos continuar a dar uma assistência adequada a todos os pacientes, como assim o fizemos até o momento. Serão 8.500 leitos, todos integralmente voltados para assistência ao Covid-19. Porém, aliado a isso, ao preparo das instituições, dos hospitais, nós entendemos a necessidade de se promover uma maior restrição dentro do faseamento do Plano São Paulo. São pequenos ajustes, mas que impedem que práticas de disseminação da pandemia ocorram, fazendo dessa maneira alguma restrição em atividades que são bastante significativas no que tange a disseminação do vírus na nossa população. Visando dessa maneira a diminuição das aglomerações e com ela a própria transmissão do vírus, nós tomamos essas medidas em concomitância com o Centro de Contingência do Covid. Uma das partes muito mais peculiares é exatamente o que se entende como lazer noturno. O lazer noturno acaba sendo um ponto que promove as aglomerações das pessoas e, infelizmente, sem o seguimento das regras sanitárias, colocando em risco não só a ele ou a ela, mas também todos aqueles que ficaram em casa respeitando a quarentena. Dessa maneira, trazer essas normativas, contando com a ajuda dos prefeitos e as suas vigilâncias locais, para que promovam a modificação de horários, atendimentos em bares e restaurantes, bem como em lojas de conveniência. Esses ajustes também terão um ponto sensível, que é a comercialização de bebidas alcoólicas. São essas medidas que vão ser apresentadas, todas elas foram chanceladas em reunião ontem com o Comitê de Crise da Saúde do Ministério Público. O Estado ainda promoverá apoio quanto à ampliação da fiscalização com mais de 1.000 agentes, especialmente nas mais de 100 municipalidades em que tem uma densidade demográfica superior a 70.000 habitantes. São essas medidas que, tomadas, iniciadas a partir da 0 hora do dia 12, portanto, a partir de amanhã, e terão a duração de 30 dias
prorrogáveis, seguindo os índices da pandemia. Próximo slide, por favor. O que nós podemos observar, e é algo bastante importante, o que vem apresentando, não é só o Brasil, não é só São Paulo que apresentou a recrudescência do número de casos, mas nós temos que entender que as medidas sanitárias que foram tomadas no estado de São Paulo foram essas de forma bastante antecipada, de forma a que nós não tivéssemos nem o colapso da saúde, nem a desassistência aos nossos pacientes. Dessa maneira, o que podemos entender que as medidas que foram tomadas, especialmente nos meses de outubro e novembro, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, elas ocorreram quando o pico da pandemia ela já mostrava um topo, um número bastante acentuado, diferente daquilo que nós temos observado nesse momento. Dessa maneira, se antecipar é garantir uma assistência qualificada, a proposição de tomarmos ainda medidas para o controle da pandemia antes que vejamos aquilo que tem sido apresentado em outros países. Próximo. O que observamos? Na média diária dos novos casos, observamos que a partir da 47ª semana, em comparação com o período, então, da 47ª com a 49ª, nós tivemos um incremento de 23,6% de novos casos. Próximo. Em termos de internação, o comparativo no mesmo período epidemiológico, portanto, entre a 47ª e a 49ª, o incremento de novas internações em 15,5%. Próximo. E 30,3% de óbitos também no mesmo período. Próximo, por favor. O que é importante? A gente sempre veio falando que o grupo etário que mais nos preocupava acabavam sendo a faixa etária dos idosos. A gente sabe que eles representam 77% daqueles que evoluem de forma grave e compõem as estatísticas de mortalidade por Covid-19. Mas nós temos que entender que o jovem, ele não é imune ao vírus. Ele também pode adoecer e ele também pode morrer em decorrência desse vírus. Mas um outro aspecto que é fundamental é lembrar o quanto ele é capaz de transmitir, tanto para a sociedade quanto para a sua própria casa. Como disse, levando para os pais, para os avós, para aquelas pessoas que respeitam a quarentena, que estão em casa e incorrem o maior risco de evoluir de forma grave e fatal. O que nós temos observado? Uma mudança nesse perfil etário da pandemia. De março a novembro, a faixa etária que nos trazia uma maior demanda se concentrava na faixa de 55 a 75 anos. Essa era a nossa demanda, baseada exatamente no CROSS, que é a nossa Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde, que disponibiliza leitos, sejam de UTI, sejam leitos de enfermaria. O que nós temos observado nas últimas 3 semanas? Um aumento da faixa etária de 30 a 50 anos, que passa a ser maior. São exatamente esses que continuam circulando, que continuam festejando, que continuam saindo para bares e que dessa forma se contaminam e levam para suas... A gente acabou de ver aí, então, o secretário Gabardo falando sobre horário de comércio, vai passar a funcionar durante 12 horas. Doutor Jean Gorenstein, desculpe, falando que o comércio vai funcionar 12 horas, bares e restaurantes até 21 horas, os bares às 8, restaurantes até às 9, tem que fechar. E a mudança na idade das pessoas hospitalizadas, que não mais são daquela faixa etária mais elevada, mas os de 30 a 50 anos de idade agora são maioria entre as hospitalizações.